A paz do Senhor! Graças a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Essa palavra que é poderosa e vai até o íntimo da nossa alma, vai até o profundo do nosso ser e traz dentro de nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então, neste momento, vamos começar com a oração. Faz dias que eu quero falar neste tema. Deus estava queimando no meu coração sobre esta palavra de hoje que será anunciada, né, com a direção muito focada nas mulheres, né, diante do mês de maio que passou, e Deus falava poderosamente no meu coração para compartilhar sobre esse tema, sobre o exemplo que irei dar hoje, para lhe ajudar, para lhe incentivar e para lhe conceder a fé de que você é capaz de vencer qualquer obstáculo. Cada uma de nós somos capazes de vencer os obstáculos da vida, porque o Senhor, Ele é aquele que nos ampara, Ele é aquele que nos concede a ajuda que precisamos quando não estamos rodeados de ajuda. O Senhor, Ele envia o seu socorro, Ele envia a sua provisão, e você sai mais do que vencedora. Então fique até o final deste vídeo e medite na palavra que o Senhor transmitirá por meio da meditação de hoje. Eu quero orar especialmente pelas mulheres, por todas as mulheres. Então, se você puder se ajoelhar, você se ajoelha. Se você não puder, você eleva os seus pensamentos até o trono da graça e assim ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, é no seu santo nome, Jesus, que mais uma vez aqui estamos para meditarmos, Senhor, na sua palavra. Senhor, o Senhor conhece esta mulher do outro lado. O Senhor sabe, meu Deus, das lutas, da dificuldade, dos problemas que ela está enfrentando. Então, Senhor Deus, primeiro eu oro agradecendo pela vida dela, por tudo que ela já tem vencido na sua vida, no seu, ó Deus, cotidiano, ó Deus, em todas as situações que o Senhor tem lhe concedido vitória. Mas existem coisas, Senhor, existem coisas que só o Senhor sabe e que está lá no íntimo e que só o Senhor conhece e que pode ajudar. Eu te peço socorro, um socorro para a vida desta mulher aflita, angustiada, desta mulher que está sem força, desta mulher que está sem ânimo, desta mulher, Senhor, que está sem motivação, desta mulher que está desamparada. Oh Deus, Tu és o socorro e o Senhor é aquele que cuida dos desamparados, que cuida dos órfãos, que cuida das viúvas. O Senhor é aquele que nos sustenta e que fortalece nos momentos mais difíceis. O Senhor nunca nos desampara. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida desta mulher, por tudo que ela já tem, ó Deus, vencido. E lhe peço ajuda para com que o Senhor, ó Deus, conceda vitória nesta causa que está tão difícil para ela. Em teu santo nome, Senhor, no nome de Jesus, amado, o único unigênito Salvador da nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quero meditar com você no texto de Provérbios, capítulo de número 31 e o versículo de número 30 e 31 da palavra de Deus. Diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Glórias a Deus. Nós percebemos aqui o quanto este capítulo, né, ele é muito citado para as mulheres, né? E nós vemos como essa mulher realmente, ela é um grande destaque. Mas começa assim, destacando o valor que ela excede a muitas outras
coisas que são valorosas, né? Como as joias, finas joias, rubis, né? Ouro. Então, nós percebemos o quanto esta mulher virtuosa, ela é muito mais valiosa. Mas eu quero me focar nestes 2 versículos, porque o Senhor tem falado ardentemente ao meu coração, chamado a atenção, porque muitas das vezes, a mulher, ela é avaliada pela sua estética. A mulher, ela é avaliada pela sua aparência, pela sua formosura. Mas a palavra do Senhor, no final deste capítulo, no versículo de número 30, diz que vã é a graça, né? E enganosa é a formosura. Enganosa é a graça e vã a formosura. É enganoso. A aparência é enganosa. E a formosura, a beleza, ela é passageira. Mas o destaque da mulher, que realmente deve ser avaliado, é este. Mas a mulher que teme ao Senhor. É a mulher que teme ao Senhor, o destaque é este. É sobre a mulher que teme ao Senhor. Essa será louvada. Essa será destaque. Essa será elogiada. Essa será reconhecida onde ela estiver. Porque por meio disto, por meio desta sua decisão de temer ao Senhor, aí sim, o versículo 31 diz: do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Nós vamos ver que em Provérbios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7, diz assim: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E nós percebemos que há um enfoque muito grande sobre o temor ao Senhor. E o que seria temer ao Senhor? Porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu queria compartilhar com você o que está lá na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o temor a Deus. E lá diz assim, que o temor a Deus é reconhecer a sua santidade, justiça e retidão como um complemento do seu amor e de sua misericórdia. Porque muitas das vezes as pessoas se focam no temor ao Senhor como algo de medo e que está baseado no amor e na misericórdia. Mas o temer a Deus vai muito além disso, vai muito além de saber do seu amor e da sua misericórdia, mas é de reconhecer a sua justiça, reconhecer a sua santidade e a retidão. Deus é um Deus reto. É um Deus que não há desvios, não há duas balanças. Nós precisamos reconhecer isso. E quando este Provérbios ele foi escrito, né, o escritor ele fala sobre, dizendo que o temor ao Senhor, né, essa mulher sim que teme ao Senhor, ela será louvada. Ele está falando isso. A mulher que reconhece a Deus como justiça, como um Deus reto, que reconhece a Deus na beleza da sua santidade e que busca conhecê-lo e compreender plenamente quem ele é. Então nós percebemos o quanto é abrangente, esse tema de temer ao Senhor. E nós muitas das vezes somos levadas a um pensamento de que temer a Deus é ter medo de Deus. Temer a Deus é isto, é reconhecê-lo e é buscar conhecer o Deus que Ele é, o Senhor que Ele é, e Ele ser o Senhor da nossa vida. E querida, amada do Senhor Jesus Cristo, não é nos conformarmos em apenas nós nos produzirmos na nossa aparência, porque isso é passageiro, mas é nós buscarmos o aprofundamento de conhecer a Deus. Muitas das vezes você tem se dedicado tanto, tem trabalhado, se esforçado
e não é reconhecido aquilo que você faz. Calma, para um pouco. Veja onde está o seu foco. Veja se com isso você tem agradado a Deus. Veja se com isso você tem louvado ao nome do Senhor. Veja se com isso você tem buscado conhecer a Deus ou isso tem lhe atrapalhado. Essa sua muita dedicação a este seu trabalho, a esta sua atividade, será que tem sido exagerada e tem tirado o seu momento a sós com Deus? Então, o Senhor, Ele nos chama neste momento para um momento de reflexão, um momento de nós percebermos que o foco da mulher é temer ao Senhor. Não é em ela ser uma super mulher produtiva, mas é primeiramente ela honrar, ela buscar, ela ter a sua intimidade com Deus. E eu queria trazer como um exemplo de uma grande mulher. Ela não está na Bíblia, esta grande mulher que eu irei trazer o exemplo. Mas eu a conheço intimamente, não no profundo do seu ser, mas de convivência. Ela era muito jovem quando se casou. Ela tinha mais ou menos seus 14 anos quando se casou. E, infelizmente, foi um mau casamento que ela fez. A sua mãe havia ali orientado que o rapaz a qual ela havia escolhido não era para ela, não era um bom rapaz para ela, mas por ela querer muito sair de casa. E a jovem, né, ela pensa em ter uma liberdade muitas das vezes e acha que dentro de casa não está muito bom para ela, então pode melhorar se arrumar um casamento. E é necessário ter muito cuidado com esse pensamento. Se você é jovem, cuidado. Cuidado se você está pensando assim, que quando casar as coisas vai melhorar, quando casar você vai ter toda a liberdade, quando casar você vai fazer o que você quiser. Não é bem assim. E essa jovem que se casou, ela viu isso na prática. Ela teve os seus dias muito difíceis juntamente com esse homem, que ela construiu a sua família, que ela passou a construir a sua família, o seu casamento, né? E ela, aos 15 anos de idade, ela engravidou. E ela teve seu primeiro filho, que foi uma menina, sua primeira filha, uma menina. E ela já passava muitas dificuldades já no começo do casamento por questões financeiras, né? E este homem, ele não era um homem amável, ele não era um homem que tratava bem, que era um homem que protegia, não era um homem que dava elogios, não. Era um homem grosseiro, era um homem carrasco, era um homem que usava muitas das vezes a sua linguagem psicológica para oprimir. E quando ela teve a sua primeira filha, ela viu o quanto que era muito difícil aquela convivência. Eu não quero me demorar muito, porque é uma história longa, mas com um final muito feliz. É um final muito feliz, por isso que o tema deste vídeo é Mãe, você consegue. E esta mulher, ela teve sua primeira filha, ela viu o quanto que o seu marido, ele era ruim. Porque no tratamento com a sua filha, ele era muito bruto, ele era grosseiro e era violento. E então veio a segunda gravidez, e na segunda gravidez foi uma outra menina, e daí as coisas foram dificultando, porque ele não conseguia emprego, e passava-se muitas necessidades, e ela tinha que muitas das vezes comer em casa de parentes, que eles iam. Era uma convivência muito difícil, e ele bebia muito, ele chegava em casa bêbado, e era horrível a convivência. E ela sofreu muito. Ela foi uma jovem que de forma prematura se formou em uma mulher.
estava saindo da adolescência, indo para a juventude, de uma forma muito prematura e de forma mais prematura ainda sendo uma mãe, lutando ali pelas suas filhas, protegendo, passando por violências psicológicas, por várias palavras agressivas. Ela sofreu bastante. Não tinha água encanada, foi muito difícil a construção da sua vida. Mas esta mulher, ela sempre pensou em Deus. Não tinha conhecimento, não tinha se convertido, mas ela tinha uma fé em Deus. E isso é um primeiro passo que se dá, né? Você ter fé, é você lembrar que Deus, Ele existe. Que Deus, Ele vai te ajudar, que Deus vai enviar o socorro. E ela sempre pedia a Deus que Deus fizesse alguma coisa para que ela saísse daquela situação, que Deus criasse uma situação que ela conseguisse se libertar daquele casamento tão opressor, daquele casamento tão difícil. Ela não era oficialmente casada, né? Ela tinha uma convivência com ele. Mas o que aconteceu foi que ela sofreu traições, né, da parte deste homem, o pai das suas filhas. Sofreu traições e quando ela descobriu, ela se viu ali o momento de ser liberta daquele casamento. Mas ele sempre chorava, pedia perdão e dizia que ia mudar. E na primeira vez, ela já foi um abrir de olhos já para ela, de ela querer se libertar daquele casamento. Mas aí teve uma reconciliação e voltaram. E tantas situações aconteceram neste longo processo. E eles terminaram se mudando, ele vendeu a casa, humilhava bastante, dizendo que ela não tinha colocado nada ali, que não era dela, não tinha um tijolo, ela não tinha colocado com seu suor. E ela segurava dentro dela, e ela dizia dentro dela que um dia ela conseguiria comprar uma casa com seu suor. Ela era sempre orientada pela sua mãe a fazer uma reserva, uma poupança. E ela começou a fazer. Ela não tinha trabalho, ele não a deixou concluir os seus estudos e era algo que ela muito queria, mas ele dizia que ela não ia precisar porque ela ia casar e ele ia sustentar ela, então não precisava de estudar. E ali ela deixou os estudos, infelizmente. E foi um longo processo, é um longo processo, mas eles vendem a casa, na verdade ele vende a casa, vai morar atrás da casa da mãe dela, né? E antes, ele nunca gostou da sogra, nunca gostou, mas quis morar atrás da casa da sogra, mas na verdade isso era um trabalhar de Deus, né? Ela foi para lá, conviveu e aí terminou que com um ano, mais ou menos, ele novamente a atraiu e foi quando ela pôs um fim no relacionamento. Daí então, eles se deixaram, né? Ela ficou levando a vida com as duas filhas e lutando para criar as duas filhas e para sustentá-las. E como que ela não tinha trabalho, ela não tinha estudo, ela não tinha, bem dizer nada, mas ela tinha uma reservazinha que ela fazia, sabe de quê? Que eles tinham uma barraca, eles tinham uma barraca pequena antes de vender a casa. E daquela barraquinha que eles tinham, ela tirava um pouquinho e fazia uma reserva. E daquela reserva que ela foi fazendo, ela começou a produzir. Ela vendeu coxinha na rua. E na venda da coxinha, ela levava as filhas dela. Ela é uma mulher que é muito inteligente. Com pouca coisa que ela comia, ela assim já conseguia entender e saber como produzir aquela comida. Ela tinha um dom, eu acredito que isso era um dom de Deus na culinária. Ela é uma mulher que cozinha maravilhosamente bem, perfeitamente bem, melhor dizendo. E daí então ela lutou para colocar as filhas no colégio. E veio, né, pela misericórdia de Deus, um programa, né, do governo na época,
que aí promoveu um auxílio, né, para os estudantes, e aí através desse auxílio dos estudantes, né, de quem fosse matriculado na escola, recebia um valor, e ali quando as filhas foram sorteadas, porque era um sorteio que havia, né, na época, e quando as filhas foram sorteadas, foi uma grande provisão da parte de Deus para essa mãe que estava desamparada, que não tinha estudos e não sabia, porque não tinha também nem experiência para trabalhar. Então ela começou a vender coxinha, ela saía de porta em porta, de tarde, com as 2 filhas pequenas, e ia vender coxinha. Ela mesma fazia as coxinhas e ia vender coxinha, de porta em porta. E daí foi abençoando o Senhor o seu trabalho, ela ainda não havia se convertido ao Senhor, e aí Deus foi abençoando o seu trabalho, e através das vendas da coxinha, ela já começou a conseguir levantar um dinheiro, e desse dinheiro que ela levantou, ela conseguiu alugar um espaço físico para ela colocar ali os seus lanches, e daquele espaço físico que ela conseguiu, ela foi agregando outros lanches, e ela começou vendendo pastel, e ela mesma fazia pastel. Que luta dessa mãe que foi! Fazer coxinha, acordar cedo, fazer coxinha e comprar a galinha, e olha, era uma dificuldade, mas mediante a muito esforço, dedicação, essa mãe, ela conseguiu levantar um valor considerável através do seu trabalho. Ela conseguiu depois um trabalho de carteira assinada, e ela foi trabalhando, e havia aquela preocupação de deixar as filhas, né? De deixar as filhas sozinhas em casa, e ela é uma mãe que buscava muito ser amiga das filhas, estar próxima das filhas. Ela ensinou tudo às suas filhas. Não foi o mundo que ensinou, mas ela foi, além de mãe, ela foi muito amiga. Ela foi muito próxima. Ela compartilhava coisas íntimas para que as filhas não viessem a cair em situações que ela caiu, né? Se perdesse e daí viesse a entrar em um casamento mal como foi o dela. Ela tinha muita cautela, ela falou sobre as doenças transmissíveis, ela foi muito dedicada mesmo, essa mãe. Foi uma mãe exemplar. E daí, com muito tempo depois, a sua filha mais velha se decidiu para Cristo, e depois da sua filha mais velha, foi a sua filha mais nova, e ela se decidiu também, esta mãe, se entregou para Jesus Cristo, e foi muito lindo, maravilhoso a sua entrega, a sua confissão a Jesus como Senhor da sua vida, né? E Deus foi trabalhando, abençoando esta mãe dedicada, essa mãe esforçada, e quanto mais ela se dedicou às suas filhas e buscou conhecer a esse Deus, a sua justiça, aleluias, esse Deus que não desampara, esse Deus que ampara os desamparados. Glória ao nome do Senhor. Ela buscou conhecer a esse Deus de uma forma mais íntima, e foi tirando as coisas que o Senhor não se agradava, e foi trabalhando o Senhor na sua vida. E esta mulher, ela conseguiu, com seu suor, comprar a sua casa própria. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E como foi tremenda essa sua conquista, essa sua grande vitória, porque do jeito que ela pediu a Deus, Deus lhe concedeu. Porque ela queria um lugar que fosse perto da parada de ônibus, porque ela sofria muito, levando muito peso para o estabelecimento físico que ela conseguiu para colocar os seus lanches para vender. E aí dentro do ônibus era distante, né? Quando ela morava atrás da casa da sua mãe. Então Deus, ele concedeu uma casa com uma parada de ônibus na frente da sua casa. Ela pedia a Deus para que Deus lhe concedesse uma casa que não faltasse água. Deus lhe concedeu uma casa que tinha um poço. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E ela pedia muito a Deus que Deus lhe concedesse uma casa que tivesse... ela gostava de chá de canela, né? Ela gostava de chá de canela, e Deus lhe concedeu uma casa que tinha um pé de canela. Então, querido, essa mãe batalhadora, vencedora,
guerreira. Ela venceu. E não foi sozinha. Foi por meio do Senhor Jesus Cristo. Não foram seus esforços. Foi porque o Senhor estava como o Senhor da vida dela. O Senhor entrou na sua vida, o Senhor entrou no seu lar, o Senhor entrou na mente dela, no coração dela e foi guiando, foi direcionando, foi abençoando. E sabe, aquele ex-marido que muito a fez chorar, que muito a agrediu verbalmente, que nunca percebeu a mulher de verdade que ele tinha. Este homem, ele recebeu, infelizmente, o que ele plantou. Ele recebeu, infelizmente, o que ele plantou. E essa história, querido, essa história amada do Senhor Jesus Cristo, você, mulher, que se vê sozinha, e agora? Como é que vai criar os filhos? Como é que vai conseguir alimentar seus filhos? Como é que vai conseguir vencer isso, essa situação, que se sente desamparada? Olhe para a história desta mulher. Talvez seja parecida com a sua história. É porque eu não posso entrar em mais detalhes, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu quero te dizer, faça o que ela fez. Muitas mulheres procedem de forma virtuosa, mas ela excedeu. Por quê? Porque ela não só fez o certo, ela seguiu o caminho certo. Esta mulher é a minha mãe. As duas filhas, eu e minha irmã, nós saíamos, eu e minha irmã saíamos de casa com essa garrafinha aqui, que eu guardo até hoje como uma recordação da luta da minha mãe, do dia a dia dela, quando ela saía comigo e com a minha irmã. Eu com essa garrafinha aqui, essa é a minha, a da minha irmã era roxa. Eu com essa garrafinha aqui do lado, com água, e minha mãe levando, nós duas, vendendo coxinha. E essa garrafa aqui é o troféu de lembrança, é o meu patrimônio histórico. Porque foi através das lutas da minha mãe, através de muitas abnegações que ela fez na vida, para que eu estivesse aqui hoje. Para que eu estivesse aqui hoje. A minha mãe, ela sofreu. E ela é o meu grande exemplo de mulher. É por isso que eu digo a você, mãe, você consegue. A minha mãe, ela conseguiu. Talvez a sua história ainda seja mais difícil do que a da minha mãe. E ora a Deus, um dia ela esteja aqui contando ao meu lado, porque ela contando vai ser melhor. Mas eu quero te dizer, minha mãe conseguiu e você vai conseguir também. Você vai vencer. Faça a sua decisão hoje para Jesus. Deixe Ele ser o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família. Deixe o Senhor entrar no seu lar, deixe Ele ser o pai dos seus filhos. E você vai ver que você vai chegar muito longe. Porque a boa mão do Senhor, Ele ampara os desamparados. Há muitos detalhes desta história, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero te dizer, a minha mãe, ela é uma mulher muito virtuosa. O seu valor excede ao de finas joias. E isto, eu agradeço a Deus por ela ser a minha mãe. E eu quero que você se baseie na história dela. E que você veja que não está sozinha. Que tem alguém que quer te ajudar. Este alguém é Jesus. Ele diz, nunca mais te chamarão desamparada. Aleluias. Deixa Jesus entrar na tua casa.
Deixa Jesus, ele ser o teu companheiro. Às vezes, entra em relacionamentos, em outros relacionamentos e não dá certo porque não é para você esta pessoa. Não insista em um relacionamento que não está surtindo o efeito que é para surtir. Mas preste atenção. Faça a escolha certa. Chame Jesus para entrar no seu lar. Seu marido deixou sua casa, abandonou a família. Deus vai te ajudar. Deus vai te orientar. Você vai vencer. Minha mãe venceu. E você também vai vencer. Então eu quero neste momento agradecer muito, muito, muito a Deus por essa oportunidade de compartilhar isso com você. De compartilhar essa história com a tua vida. Eu creio que muito em breve minha mãe vai estar contando. Mas eu sou muito grata a Deus por esse privilégio. Deus é fiel. Ele é o justo juiz. O meu pai, ele já dormiu no Senhor, mas passou por um longo processo. Enfermidade, cirurgias e partiu. Partiu. Graças a Deus que ele se converteu antes, que ele confessou Jesus como Senhor da sua vida. Se reconciliou comigo, com a minha irmã, nos pediu perdão e partiu. Mas não foi fácil, mas minha mãe venceu e ela está aqui para contar a história. Então que neste momento você faça a sua decisão. Quero convidar você, mãezinha. Venha para Jesus neste momento. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Deus, Ele quer entrar no teu lar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará na tua vida, na vida dos teus filhos. Ele há de suprir todas as tuas necessidades. Ele te dará estratégias. Ele te dará estratégia. Assim como Ele deu à minha mãe. Aleluias. Então quero orar, agradecendo a Deus somente. Senhor, no seu santo nome, Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por esta oportunidade, por este privilégio, por este momento de meditar na palavra do Senhor, por cada vida que ouvi, o que há de ouvir. Eu oro novamente pelas mulheres, pelas mães, para que o Senhor dê força e ajude. Mas eu estou muito feliz e grata, Senhor. Muito grata a Ti, muito grata. Oh, Deus, obrigada. Obrigada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E você, mãe, que quer se converter para Jesus, quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, então olha assim comigo neste momento. Senhor, no nome de Jesus, eu te confesso como Senhor da minha vida, como Senhor da minha casa, como o Pai dos meus filhos, como o meu ajudador, como o Deus da minha vida. Perdoa os meus pecados, me ajude a ser fiel, me ajude a estar atenta às estratégias do Senhor, que o Senhor me dará a partir de agora, para chegar onde o Senhor tem trilhado, tem guardado para que eu chegue. No nome de Jesus, me ajude a ser fiel a Ti, até a morte, ou até a sua volta, em nome de Jesus. Amém! Que bênção da parte do Senhor, que o Senhor nos proporcionou neste momento, neste dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.